Olá pessoal, estamos aqui para tratar do último módulo da Política Nacional do Meio Ambiente, o nosso módulo 11, onde nós encerramos esse estudo sobre a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, tratando especialmente dos últimos instrumentos que nós destacamos para vocês, instrumentos da Política Nacional, que são o zoneamento ambiental e os estudos ambientais em geral, dentre os quais se inclui aquele que você mais conhece, o estudo de impacto ambiental. Sobre isso nós vamos tratar nesse módulo 11 do nosso curso de Direito Ambiental. Então começamos falando um pouco sobre o zoneamento ambiental. O zoneamento é um instrumento bastante interessante, diferente dos demais, porque ele se revela um modo de organizar o território. Organizar o território estabelecendo preferências, restrições, impedimentos, condições, de modo que nós possamos alocar as atividades de uma maneira que seja ambientalmente mais adequada, de uma maneira que seja, do ponto de vista da organização social, dos impactos das atividades, que seja uma maneira mais equilibrada de desenvolvimento das atividades econômicas. O zoneamento ambiental, tratado na Lei de Política Nacional, é lá definido como um instrumento que se destina a analisar o território e dividi-lo em zonas ou áreas, observando a sua vocação econômica e as possibilidades de exploração, sem descurar, obviamente, da necessidade de preservação ambiental. É verdade que a denominação desse instrumento pode ser objeto de certa controvérsia. Nós propomos que zoneamento ambiental seja visto como gênero e o zoneamento ecológico-econômico tratado nesse Decreto Federal 4297 de 2002 seja visto como espécie. Então, o zoneamento ambiental, previsto como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, é gênero, e dele você pode extrair várias espécies, como o zoneamento ecológico-econômico, do Decreto Federal 4297 de 2002, ou o zoneamento industrial em áreas críticas de poluição, previsto na Lei 6803 de 80, como, por que não, também o Plano de Gerenciamento Costeiro, previsto na Lei 7661 de 88, por que não o próprio Plano Diretor, uma espécie de zoneamento ambiental municipal, na esfera municipal. Então há várias espécies e nós podemos tratar o zoneamento ambiental como gênero. Evidentemente, o Decreto 4297 de 2002, que trata do zoneamento ecológico-econômico, traz a maioria das normas que regulamentam esses instrumentos. Então nós podemos nos valer das disposições, da maioria das disposições desse decreto, ainda que para falar daquilo que a gente chama de gênero do zoneamento ambiental, digamos assim, lato sensu. Segundo a disciplina desse decreto, estabelecida nesse decreto, o zoneamento pode ser conceituado então como um instrumento de organização do território. Um instrumento que organiza o território, mas que deve ser obrigatoriamente seguido, tanto em atividades públicas quanto em atividades privadas. Importante a gente lembrar que o zoneamento ambiental tem esse caráter vinculante. Ele vincula as decisões posteriores à instalação de empreendimentos, o exercício de atividades, seja com relação a pessoas privadas, seja com relação aos entes públicos. Isso vai trazer reflexos quando nós formos refletir sobre de que modo deve ser elaborado um zoneamento, qual a forma que deve veicular esse ato de zoneamento. Voltando à disciplina do Decreto 4297 de 2002, é importante observar que lá também estão estabelecidas diretrizes, nos artigos 4º e 5º desse decreto. Lá observa-se que o processo pelo qual se elabora o zoneamento deve, no mínimo, observar essas diretrizes, buscar a sustentabilidade ecológica, econômica e social, para justamente compatibilizar o crescimento econômico com a proteção ambiental.
contar com ampla participação democrática, de modo a permitir, de fato, um controle social desse processo, valorizar o conhecimento científico multidisciplinar. Eu preciso considerar, então, todos os conhecimentos ligados às ciências envolvidas nesse processo de zoneamento, nas atividades econômicas, na proteção ambiental. E, evidentemente, como tudo mais que se faz na área ambiental, orientar-se pela Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida desde a Constituição até a Lei 6938 de 81, que vem sendo estudada aqui por nós. E, além disso, orientar-se também, o que é muito importante frisar, de acordo com os princípios da função socioambiental da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do usuário pagador, da participação informada, do acesso equitativo e da integração. A grande maioria desses princípios citados são aqueles de que nós tratamos nos nossos módulos iniciais, de que você se lembra. Esses princípios, então, devem, evidentemente, orientar o zoneamento ambiental de maneira que ele respeite o ideal contido na Política Nacional de Meio Ambiente, nas grandes diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Chegamos então ao momento de refletir sobre de que forma deve ser veiculado o zoneamento, como deve ser esse processo e por qual instrumento, por qual mecanismo jurídico deve se veicular um zoneamento. Deixando bastante clara essa questão, será que o zoneamento deve ser editado por lei ou posso ter um zoneamento que seja objeto de um decreto? Como nós podemos tratar disso? Essa questão de fato não é pacífica. E a lei também não facilita o nosso trabalho porque não expressa isso de maneira clara. Vejamos as disposições da lei que tratam disso. Você encontra o artigo 19, parágrafo 1º do Decreto 4297 de 2002, dispondo que eventuais alterações no zoneamento deverão ocorrer mediante processo legislativo de iniciativa do Executivo. Veja, não se diz que o zoneamento deve ser feito por lei, mas está dito que eventuais alterações no zoneamento, essas sim devem ocorrer, somente podem ocorrer por lei. Há um outro dado a acrescentar. As disposições do Decreto 4297 de 2002 atribuem ao zoneamento, como nós já dissemos, um efeito vinculante ou vinculativo das decisões públicas e privadas, de modo que se pode entender que tem, então, o zoneamento, digamos, força de lei nesses temas que forem seu objeto. Também é possível observar que a Lei 6803 de 80, essa lei estabelece normas sobre aquele zoneamento específico, que é o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, estabelece logo em seu artigo 1º que esse esquema de zoneamento deve ser aprovado por lei. Desse debate, conclui-se que é bastante importante que o zoneamento seja veiculado por lei. Isso garante, de algum modo, uma maior participação democrática no processo de elaboração desse instrumento e, além disso, garante uma máxima eficácia, um máximo respeito ao princípio constitucional da legalidade. Veja, naquela ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, e se o zoneamento tem esse caráter vinculante das decisões públicas e privadas, é bastante coerente que seja o zoneamento veiculado por lei, de modo a se garantir ao máximo esse ideal do princípio da legalidade nessa esfera que relaciona claramente a ordem econômica com a proteção ambiental, com algo que diz respeito à ordem social. Então, sobre esse tema, nós sustentamos sim que deve o zoneamento ser elaborado por lei. No que se refere às competências para realizar o zoneamento, nós voltamos àquela já conhecida Lei Complementar 140/2011, que deve ser aqui privilegiada, claro, porque é posterior a esse decreto que trata do zoneamento ecológico e econômico e porque, de algum modo, também hierarquicamente superior, porque é lei, claro, e o decreto é ato infralegal, mas então, observando as disposições da Lei Complementar 140/11,
nós voltamos àqueles conhecidos artigos 7º, 8º e 9º, onde estão previstas as competências materiais, as competências administrativas da União, dos estados e dos municípios. E lá essa questão está bastante clara. Está dito que cabe à União elaborar o zoneamento no âmbito nacional ou regional, cabe ao Estado elaborar o zoneamento, claro, no âmbito estadual, respeitando aquilo que se fez no âmbito nacional e regional, e, finalmente, ao município cabe elaborar o seu plano diretor, o nome dado a uma espécie de zoneamento no âmbito municipal, respeitando aquilo que se fez nos zoneamentos na esfera federal e na esfera estadual. Não enfrentamos maiores dificuldades no que se refere à questão das competências das pessoas políticas em matéria de zoneamento. Outro tema relevante que nós devemos tratar diz respeito à eficácia, aos efeitos do zoneamento para as atividades econômicas em geral, para a iniciativa privada, para aqueles que já exercem suas atividades. Vejam que o zoneamento, como já dito, tem caráter vinculante para todos eles. E tendo esse caráter vinculante, pode trazer sérias consequências para a continuidade, para a instalação, inauguração ou continuidade de alguma atividade econômica em específico. Veja que no limite das consequências, no máximo de gravidade das consequências, o zoneamento ambiental pode impor, pode ensejar até mesmo a realocação de uma determinada atividade econômica, pode impedir a continuidade de uma atividade econômica numa determinada área. Nós temos um exemplo em nossa jurisprudência, temos alguns exemplos e trouxemos aqui um exemplo, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que se determinou a realocação ou a relocalização de uma empresa poluidora, porque estava lá a sua atividade em descompasso com o zoneamento estabelecido. Então vemos lá numa ação civil pública, em que se discutia essa questão da poluição industrial, determinou-se que, persistindo a poluição, mesmo com as melhorias realizadas pela indústria, e não havendo solução técnica para essa questão, impunha-se relocalizar ou realocar a empresa, de modo que, de fato, o efeito vinculante aí do zoneamento trazia a consequência, digamos, de máxima gravidade. Passamos agora, então, ao nosso segundo tema desse módulo, que são os estudos ambientais. Os estudos ambientais, um instrumento importantíssimo na tutela administrativa do meio ambiente, um instrumento importantíssimo no âmbito do licenciamento. Nós vamos falar um pouco, então, sobre mais esse instrumento da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Observando as disposições da lei, encontramos a previsão desses estudos ambientais no artigo 9º. E vemos que lá eles estão nomeados como avaliação de impactos ambientais. Avaliação ou avaliações de impactos ambientais, sem dúvida, é uma expressão que pode ser tida por sinônimo de estudos ambientais. Não há problema em usar isso como sinônimo. Já na resolução CONAMA 237 de 1997, a expressão usada é justamente estudos ambientais. E eles estão ali bem definidos como quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação ou ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise de uma licença, da licença requerida. E revelados esses estudos ambientais por várias espécies, por vários nomes, por vários instrumentos, que podem ser chamados de relatório ambiental, plano ou projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, talvez você já tenha ouvido essa expressão RAP, que representa o relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, talvez você já tenha ouvido essa expressão, PRAD, plano de recuperação de área degradada, e assim por diante. Por meio desse instrumento, o que se avalia
é o impacto ambiental a ser causado por uma atividade ou empreendimento potencialmente poluidor. Aliás, a definição de impacto ambiental é algo também importante para nós, está no nosso direito, no artigo 1º da Resolução CONAMA 01 de 1986. Veja lá que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada essa alteração por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que afetem a saúde, a segurança e o bem-estar, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias, a qualidade dos recursos naturais. Veja que naquela linha de diferenciar determinados conceitos, determinadas expressões, nós podemos lembrar que a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente conceitua degradação ambiental. Você deve se lembrar disso. E degradação ambiental é, na visão do legislador, qualquer alteração adversa, qualquer alteração prejudicial das condições ambientais. Nós poderíamos traçar um paralelo em relação ao conceito de impacto ambiental. Impacto ambiental é qualquer alteração das condições ambientais, adversa ou não. Essa é a ideia que nós podemos extrair do artigo 1º da Resolução 0186. Impacto ambiental é qualquer alteração das condições ambientais que seja oriunda dessas atividades humanas, mas não há necessidade de ser uma alteração prejudicial, adversa, como aquilo que nós chamamos de degradação ambiental. Voltando então à análise dos estudos ambientais, é preciso bem compreender também que esses estudos ou avaliações de impacto ambiental são gênero, e nós encontramos várias espécies dentro desse gênero. Uma delas é o famoso EIA, Estudo de Impacto Ambiental, o mais famoso, o mais célebre instrumento que tem previsão constitucional e é bastante complexo, porque atende a determinados empreendimentos causadores de significativa degradação, de significativa poluição. E outros estudos ambientais. Então, não é só o EIA, só o estudo de impacto ambiental de que nós estamos tratando aqui. Os estudos ambientais ou avaliações de impacto ambiental são gênero. Temos estudos mais singelos, como aqueles que nós mencionamos, relatório ambiental preliminar, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, e temos o famoso EIA, o famoso estudo de impacto ambiental, que é algo mais complexo, que é algo destinado a empreendimentos de significativa poluição, de significativa degradação. Vejam, todo empreendimento capaz de causar poluição, todo empreendimento potencialmente poluidor, exige alguma espécie de estudo ambiental, alguma espécie de avaliação de impacto. Isso ocorre no âmbito do licenciamento, claro. Mas nem toda atividade exige o EIA, um instrumento mais complexo. Esse, o EIA, comumente chamado de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, do qual se extrai o relatório de impacto sobre o meio ambiente, somente é exigível para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação, de grande poluição, de grande degradação. Veja, essa é a distinção então que se deve fazer entre os estudos ambientais e o EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Os estudos ambientais são gênero, o EIA é uma de suas espécies, porque há outras, notadamente outras mais simples, mais singelas, destinadas a situações mais corriqueiras. O EIA é um instrumento mais complexo que é utilizado nesses empreendimentos que causam maior degradação. Também a Resolução CONAMA 237 de 97 reafirma em seu artigo 3º que a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação dependerá do prévio estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente. A Resolução CONAMA número 0186 traz um rol de atividades que exigem
em seu licenciamento, a realização do estudo de impacto ambiental. De novo, podemos afirmar que essa relação de atividades que exigem o EI e a RIMA é uma relação claramente exemplificativa. Claro que o que você encontra nessa relação, tem lá um caráter de significativa degradação, digamos, presumido. Se está naquela relação, evidentemente, exige-se que se faça o EI e a RIMA. Mas pode ser que se encontre uma atividade ou um empreendimento causador de significativa degradação que não esteja já de antemão previsto naquela relação, que evidentemente é limitada, que evidentemente não pode prever tudo que se faça no futuro, na realidade. Então, nós precisamos reafirmar que a relação que se observa na Resolução 0186 é meramente exemplificativa. Nós temos aqui um exemplo para colocar aí na sua tela. Nós temos os exemplos que estão lá no artigo 2º da Resolução 0186. Por exemplo, estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, aeroportos, oleodutos, gasodutos, extração de combustível fóssil, usinas de geração de eletricidade. Então temos inúmeros exemplos de atividades econômicas que certamente exigem a realização do estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório. Mas esse, reafirmo, é um rol, essa é uma relação meramente exemplificativa. Veja que o próprio Código Florestal, o Código Florestal de 2012, contém uma norma que trata da exigência do estudo de impacto ambiental, já no Código Florestal, denominado não mais EIA, mas EPIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Veja o que diz lá o artigo 11A, em seu parágrafo 3º, que são sujeitos à apresentação do estudo prévio e do relatório de impacto sobre o meio ambiente qualquer novo empreendimento, veja, com área superior a 50 hectares, com área de até 50 hectares se considerado causador de significativa degradação, ou então localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns. Então veja que esse dispositivo do Código Florestal é propriamente uma comprovação, uma reafirmação de que aquela relação da Resolução 0186 é meramente exemplificativa. Veja que há outras normas legais que se impõem na exigência dos estudos de impacto ambiental e do relatório de impacto sobre o meio ambiente. Ainda preciso afirmar que a Resolução 0186 traz diretrizes gerais para o estudo de impacto ambiental. Você encontra lá uma exigência do artigo 5º dessa resolução de que o estudo contemple as alternativas tecnológicas para o projeto, que ele identifique e avalie sistematicamente os impactos gerados, que ele defina os limites das áreas afetadas pelo projeto, que ele considere os planos e programas governamentais relacionados à implantação daquele projeto. Tudo isso deve estar contido no estudo de impacto ambiental. Isso deve ser observado pelo empreendedor. Evidentemente, é o empreendedor quem realiza esse estudo, é ele que deve custear o estudo, até mesmo numa linha de aplicação do princípio do poluidor-pagador. E veja que esse estudo deve abranger as seguintes atividades técnicas, isso também é disposição da Resolução 0186. Deve haver, claro, um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Nesse diagnóstico deve-se observar todos os aspectos ambientais, deve-se tratar do meio físico, do meio biológico, deve-se tratar do meio socioeconômico, de fato, amplamente do impacto que isso vai causar naquela área. Outra atividade técnica não é mais, como dito aqui, um diagnóstico, mas é propriamente um prognóstico, um olhar para o futuro, uma análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas
de como isso deve ser observado para o futuro. Também uma definição de medidas que vão mitigar, que vão diminuir os impactos negativos. E, finalmente, tratar também de um programa ou de um projeto de monitoramento, de acompanhamento de todos os impactos, sejam positivos ou negativos. Eu preciso ter mecanismos durante a operação do empreendimento, eu preciso ter mecanismos para acompanhar o que está acontecendo, quais são os impactos positivos e negativos. Essas atividades técnicas devem estar todas envolvidas no estudo de impacto ambiental e depois expressadas de algum modo no relatório de impacto ambiental. Há um outro tema ligado aos estudos ambientais que faz parte do dia a dia de quem lida especialmente com o mais complexo deles, que é o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, que é o tema das audiências públicas. Durante a realização desses estudos ambientais e durante um estudo de impacto ambiental, é importante, é comum, é frequente a realização de audiências públicas. E a legislação brasileira também trata disso. Vejamos as disposições, então, sobre as audiências públicas nos estudos ambientais. Vejam que o CONAMA editou uma resolução, a resolução 0987, que trata, sim, do tema das audiências públicas na discussão das avaliações ou dos estudos ambientais. E esse artigo 1º dessa resolução 09 de 1987 define ou diz que a audiência pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise, quer dizer, dos estudos, do empreendimento previsto, e do seu referido relatório, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes críticas e sugestões a respeito. Quer dizer, que na audiência pública pode haver ou deve haver a exposição daquele empreendimento projetado, a exposição dos estudos sobre ele realizados e do respectivo relatório. Mas deve haver também algo muito importante, a participação social, a participação popular, que pode oferecer críticas, sugestões, pode travar um debate sobre aquele determinado empreendimento, sobre aquele projeto e sobre o seu futuro impacto. Então é importante tratar desse caráter híbrido da audiência pública. É um momento de expor, de prestar informação aos cidadãos, mas é um momento também de colher as impressões dos cidadãos, de abrir espaço para a participação popular nesses processos públicos tão importantes na esfera ambiental. Prossegue a nossa legislação dizendo lá no artigo 2º da Resolução 0987 que a audiência pública deve ser realizada sempre que se julgar necessário, claro que o órgão licenciador julgar necessário, ou quando isso for solicitado, ou por uma entidade civil, ou pelo Ministério Público, ou até mesmo por 50 ou mais cidadãos. Então, sempre que houver esse tipo de solicitação, a audiência pública deve ser realizada e ela é sempre dirigida por algum agente do órgão licenciador do projeto. Claro que disso deve se extrair, deve se lavrar uma ata e isso tudo deve servir de base, juntamente com o RIMA, o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente, para a decisão final do órgão licenciador, deixando claro que todos os custos de realização desses estudos ambientais correrão por conta do empreendedor, do proponente do projeto, inclusive essa audiência pública que pode fazer parte do processo de licenciamento. Veja que o relatório, o tal RIMA, Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente, também deve conter conclusões que são apontadas pela lei, aí no caso pela Resolução 0186, pelo seu artigo 9º. Esse relatório de impacto sobre o meio ambiente deve conter várias conclusões que estão apontadas no artigo 9º, às quais a gente pode fazer uma rápida referência. Por exemplo, o relatório de impacto sobre o meio ambiente deve apontar claramente os objetivos e justificativas do projeto, deve apontar claramente a descrição do projeto, deve dizer de fato o que ele é, quais são as alternativas a ele,
a síntese dos resultados dos diagnósticos realizados, dos estudos realizados sobre a área afetada pelo projeto. Muito importante a descrição dos prováveis impactos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, a descrição do efeito esperado de algumas medidas mitigadoras, o tal programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos que serão gerados, finalmente a recomendação quanto à alternativa mais favorável, conclusões, comentários de ordem geral. Tudo isso deve ser objeto do RIMA, do Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. Tudo isso deve estar anexado ao processo de licenciamento e isso vai nortear as decisões do órgão licenciador. Vejam, há uma última discussão sobre isso, que é saber se esses estudos ambientais, se as impressões que se colhem na audiência pública, se o relatório de impacto sobre o meio ambiente, se isso tudo tem um caráter vinculante para o órgão licenciador. Evidente que não tem. Evidente que o órgão licenciador tomará suas decisões com base numa análise técnica do processo de licenciamento. Evidente que tudo isso deve ser amplamente motivado, as suas decisões devem ser motivadas, claro, devem ser decisões norteadas pelos princípios da impessoalidade, da publicidade, todos aqueles princípios que se impõem à administração pública também se impõem aqui ao órgão licenciador, que exerce aí função administrativa, deve se nortear pelos princípios setoriais do meio ambiente que nós estudamos, prevenção, precaução, etc. Os estudos ambientais, os relatórios gerados, as conclusões analisadas, as audiências públicas realizadas, tudo isso, de algum modo, claro, faz parte da análise do órgão licenciador, fará parte da motivação que ele utilizará para deferir ou indeferir um determinado projeto, mas nós precisamos reconhecer que o estudo ambiental, o relatório de impacto sobre o meio ambiente, não tem caráter vinculante. Não é porque num determinado estudo, naquele relatório gerado, propõe-se aquele empreendimento, sustenta-se a viabilidade ambiental daquele empreendimento, não é por isso que o órgão licenciador terá de deferir uma determinada licença requerida. O estudo ambiental, de fato, não tem esse caráter vinculante. Sobre os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, sobre, por último, o zoneamento ambiental e os estudos ambientais, essas eram as considerações que nós destacamos a vocês e nós falaremos no próximo módulo sobre outras políticas nacionais relevantes na área ambiental. Até lá!